Agora conosco o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Senhor primeiro-ministro, seja bem-vindo de volta ao Special Report. Obrigado. Com você, Brett. Antes de tudo, deixe-me começar pelo início. Por que o senhor lançou essa operação agora? Porque estávamos enfrentando uma ameaça iminente. Uma ameaça existencial dupla. Primeiro, a ameaça do Irã correndo para transformar seu urânio enriquecido em bombas atômicas, com a intenção específica e declarada de nos destruir. Segundo, uma corrida para aumentar o arsenal de mísseis balísticos deles, até a capacidade de produzir 3.600 armas por ano, armas novas. Em 3 anos, seriam 10.000 mísseis balísticos, cada um pesando 1 tonelada, chegando a Mach 6, direto nas nossas cidades, como você viu hoje. E então, em 6 anos, 20.000. Nenhum país pode suportar isso, e certamente não um país do tamanho de Israel. Então, tivemos que agir. Era a última hora. Nós realmente agimos para nos salvar, mas também, eu acho, não só para nos proteger, mas para proteger o mundo desse regime incendiário. Não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha as armas mais perigosas do mundo. Estamos nos protegendo, mas ao fazer isso, estamos protegendo muitos outros. Sabe, eu só quero te pressionar sobre a inteligência, sobre a parte nuclear. Menos de 2 meses atrás, a nova diretora de inteligência das nações, Tulsi Gabbard, testemunhou no Capitólio, dizendo que tudo havia sido suspenso desde 2003 e não tinha sido reiniciado, que o programa nuclear não havia sido retomado pelo Irã. Então, algo mudou do final de março até esta semana? Os Estados Unidos eram. A inteligência estava errada? A informação que recebemos e compartilhamos com os Estados Unidos era clara, absolutamente clara. Estava absolutamente claro que eles estavam trabalhando em um plano secreto para transformar o urânio em arma. Eles estavam avançando muito rapidamente. Eles conseguiriam um dispositivo de teste, possivelmente um dispositivo inicial em poucos meses, com certeza, em menos de 1 ano. Essa foi a informação que compartilhamos com os Estados Unidos. Acho que temos uma excelente inteligência no Irã. Acho que já provamos isso. E isso é algo que não poderíamos aceitar de forma alguma. Se seriam 6 meses, 12 meses ou 13 meses, isso é irrelevante. Uma vez que eles sigam por esse caminho, já será tarde demais, e nós não teremos um segundo holocausto, um holocausto nuclear. Já tivemos um no século passado. O Estado judeu não vai permitir que o holocausto seja imposto novamente ao povo judeu. Isso não vai acontecer. Nunca mais foi agora, e precisamos agir agora. Qual é o objetivo desses ataques? Você falou, em um dos seus discursos logo após o início dos ataques, com uma mensagem direta ao povo iraniano. Claramente, alguns desses ataques têm como alvo a liderança iraniana, militares, cientistas nucleares e outros líderes. Então, a mudança de regime faz parte desse esforço? Certamente pode ser o resultado, porque o regime do Irã está muito enfraquecido. Acho que basicamente restaram 2 coisas para eles: seus planos de ter bombas atômicas e mísseis balísticos. É basicamente isso que o Irã tem. Eles certamente não têm o apoio do povo. 80% da população expulsaria esses tiranos teocráticos. Quero dizer, eles matam, oprimem o povo há 46 anos, e o povo anseia por liberdade. Eles atiram em mulheres porque estão com o cabelo descoberto, atiram em estudantes, simplesmente sugam o oxigênio desse povo corajoso e talentoso, o povo iraniano. E, você sabe, o povo persa e o povo judeu têm uma amizade antiga. Isso remonta aos tempos de Ciro, o Grande. Isso pode acontecer de novo. Mas, novamente, a decisão de agir, de se levantar neste momento, é do povo iraniano. Nós decidimos agir porque vimos urânio suficiente, urânio enriquecido, para 9 bombas. E tudo o que eles precisavam fazer era transformar isso em armas. Nós impedimos isso. Estamos atacando os sites nucleares deles. Atacamos o cientista nuclear-chefe deles. É como o cientista nuclear de Hitler. Você os deixaria? Claro que não. Atacamos o alto comando deles. Posso te informar, Brett, que há poucos instantes também pegamos o chefe de inteligência e seu vice em Teherã, porque agora estamos sobrevoando os céus de Teherã. Nossos pilotos corajosos, estão sobre os céus de Teherã e estamos mirando em alvos militares, alvos nucleares. É isso que estamos fazendo para eliminar essas 2 ameaças.
Diferente dos iranianos, que, como seu repórter disse, estão mirando nossos civis. Eles bombardeiam nossos civis. Essa é a diferença. Eles são um regime terrorista. Não podemos permitir que o Irã tenha armas nucleares. E, aliás, nossa inteligência mostra que eles pretendem entregar essas armas nucleares para seus representantes Houthis e outros. E isso é terrorismo nuclear em escala global. Isso ameaça todo mundo. E o último ponto é que eles têm planos para desenvolver mísseis balísticos intercontinentais. Agora, 8.000 quilômetros. Em breve, basta aumentar um pouco a distância e eles podem alcançar a costa leste dos Estados Unidos. Essas pessoas que gritam morte à América tentaram assassinar o presidente Trump 2 vezes, mataram 241 de seus fuzileiros navais em Beirute, mataram e feriram milhares de soldados americanos no Afeganistão e no Iraque. Tentaram explodir um restaurante em Washington, D.C., cantar o Morte à América, queimem a bandeira americana. Você quer que essas pessoas tenham armas nucleares e os meios para entregá-las às suas cidades? Claro que não. Estamos nos defendendo, mas também estamos defendendo o mundo. Quero falar sobre a ameaça nuclear. Quero falar sobre o presidente Trump. Você acabou de dizer que o Irã tentou assassinar o presidente Trump 2 vezes. Você tem informações de que as tentativas de assassinato ao presidente Trump vieram diretamente do Irã? Através de intermediários, sim. Através da inteligência deles, sim. Querem matá-lo. Olha, ele é o inimigo número 1. Ele é um líder decisivo. Ele nunca seguiu o caminho que outros seguiram, tentando negociar com eles de uma forma fraca, basicamente dando a eles um caminho para enriquecer urânio, o que significa um caminho para a bomba, recheando isso com bilhões e bilhões de dólares. Ele pegou esse acordo falso e basicamente o rasgou. Ele matou Qasem Soleimani. Ele disse, deixou muito claro, inclusive agora, que você não pode ter uma arma nuclear, o que significa que você não pode enriquecer. Ele tem sido muito firme. Então, para eles, ele é o inimigo número 1. Sim, olha, eles também tentaram me matar, mas sou o parceiro júnior dele. Quando você e eles entendem que o presidente Trump é uma grande ameaça aos planos do Irã de transformar armas nucleares em armas de fato e usá-las. Quando você contou ao presidente Trump que iria lançar esses ataques? Olha, eu tenho estado em contato constante com o presidente Trump. Nós nos conhecemos há muitos anos. E, obviamente, informamos nossos amigos americanos e o presidente Trump, nosso grande amigo, com antecedência. Não, fizemos. Nós sabíamos disso, claro. Quero dizer, houve relatos de que o presidente Trump meio que ajudou você a alcançar sua surpresa estratégica ao pedir publicamente para não atacar, quando já sabia que você tinha decidido isso. Então vocês estavam coordenando de perto com os Estados Unidos durante todo esse processo. Olha, estamos totalmente coordenados, mas entenda que a América, sob o presidente Trump, vai tomar as decisões que são melhores para a América. E é assim que funciona. Ele entende isso. Eu, como primeiro-ministro de Israel, o único Estado judeu do mundo, devo tomar as decisões que são importantes para a sobrevivência do meu país, e ele fará o que for melhor para a América. Essa é uma relação de respeito mútuo e confiança mútua. Israel tem capacidade para atacar os locais nucleares do Irã em áreas subterrâneas profundas? Bem, certamente já fizemos bastante. Destruímos a principal instalação em Natanz. Essa é a principal instalação de enriquecimento. E, se for necessário, vamos acrescentar o que for preciso. Mas sim, estamos comprometidos em alcançar ambos os objetivos. E eu não vou entrar em todos os nossos objetivos. Eu não quero entrar em planos operacionais específicos. Mas é a nossa existência, e não só a nossa. Acho que aqui é uma batalha mais ampla, de civilização contra a barbárie, do bem contra o mal. Quero dizer, esse regime, veja o que ele fez sem armas nucleares. Eles só fomentaram o mal em todos os lugares. Quero dizer, eles levaram o terrorismo internacional ao extremo em todas as partes do Oriente Médio, na Síria, no Iraque, no Líbano, onde tinham o Hezbollah, o Hamas, onde incentivaram os Houthis. O grande massacre de 7 de outubro, os Houthis. É isso que eles fazem quando não têm armas nucleares, inclusive atacando alvos americanos. Imagine o que eles farão se tiverem armas nucleares. E eu sempre fico impressionado com as pessoas que dizem se importar com a América e que não querem uma guerra. Elas estão certas. Essa é uma guerra sem fim que o Irã está travando sem armas nucleares. E imagine o que eles farão se as tiverem. Eu acho que, para a segurança de Israel, da América, do mundo, nós precisamos garantir que eles não tenham essas armas nem os meios para lançá-las. E eles estão trabalhando em ambos.
Eu só quero te perguntar sobre os locais nucleares. A instalação de enriquecimento nuclear de Fordow, localizada no interior de uma montanha. Estes são do Irã. Especialistas nucleares dentro desta montanha perto de Qom. Isfahan, uma instalação profundamente enterrada onde o Irã armazena seu urânio altamente enriquecido. De certa forma, dizem os especialistas, ela pode ser ainda mais importante do que Fordow. A IEA diz que ela fica a quase 1 quilômetro de profundidade. Então, acho que a pergunta é, se o objetivo é destruir o programa nuclear do Irã, como fazer isso sem as bombas destruidoras de bunkers de 30 mil libras, que realmente só os Estados Unidos têm? Você já pediu ao presidente Trump para usar essa bomba penetradora de 30 mil libras para atingir essas instalações? Não vou entrar em detalhes sobre minhas conversas com o presidente, mas entenda que as decisões dele são dele. Quanto a esses alvos, destruímos em Isfahan a conversão. A instalação que eles tinham. Essa é uma instalação muito importante, sem a qual realmente não se pode construir uma arma. Ela já era. Temos outros planos também. Não vou entrar em detalhes. Acho que isso realmente mostrou que, bem, como eu posso dizer, somos a nação da inovação. Somos chamados de Startup Nation. Então, temos várias startups também e muitos coelhos na cartola. E eu não acho que eu devo entrar nesse assunto. Ok, bem, quero dizer, vocês estão recebendo tudo dos Estados Unidos. Que vocês pediram? Tem algo que vocês pediram e não estão recebendo? O que posso dizer é que agradeço profundamente a decisão do presidente Trump de ajudar na defesa de Israel. Pilotos americanos estão abatendo drones que estão vindo em direção a Israel, assim como os nossos pilotos. Os americanos. As baterias de mísseis THAAD estão ajudando a defender Tel Aviv e a grande região de Tel Aviv. Navios Aegis americanos estão no Mediterrâneo. Tudo isso é uma decisão do presidente Trump, pela qual sou profundamente grato. Novamente, as decisões dele sobre o que fazer em determinado momento, são decisões do presidente. Confio no julgamento dele. Você tem alguma estimativa de quanto vocês conseguiram atrasar o programa nuclear do Irã? Acho que conseguimos atrasá-los bastante. Acho que eles ficaram completamente surpresos. E a surpresa é um grande elemento para o sucesso. Lembra dos Prajeres? Lembra do Nasrallah? Isso faz parte de desmantelar o eixo iraniano. E conseguimos isso com surpresa. E acho que conseguimos uma grande surpresa outro dia quando começamos. Poderíamos esperar e esperar. Eles iriam enrolar nas negociações. Nós demos uma chance a eles. Dei uma chance a eles, mas ficou claro que não estavam levando isso a sério. Para os Estados Unidos também, porque o presidente foi muito claro. Ele disse, vocês não podem ter armas nucleares. E para não ter armas nucleares, vocês não podem enriquecer urânio. E basicamente eles enrolaram todo mundo. E para nós ficou claro que aquilo não ia levar a lugar nenhum. Eu poderia esperar e esperar, e esperar até que eles declarassem oficialmente que as negociações estavam encerradas. Ou eles, você sabe, e nós declararíamos oficialmente que iríamos atacá-los. Não é assim que eu conduzo guerras, e não é assim que Israel conduz guerras. Então nós estamos, você sabe. Estamos preparados para fazer o que for necessário para alcançar nosso duplo objetivo de eliminar duas ameaças existenciais, a ameaça nuclear e a ameaça dos mísseis balísticos. E estamos fazendo isso enquanto falamos agora em Teherã, mas não estamos bombardeando a população, estamos dizendo para a população sair. Assim, quando atingirmos os alvos que estão em áreas civis, vocês não serão feridos. E agora uma migração em massa para o Irã neste momento. É isso que está acontecendo porque estamos avisando com antecedência. Senhor primeiro-ministro, qual proporção das defesas aéreas iranianas o senhor acha que já eliminou? Em outubro, as defesas aéreas foram realmente dizimadas. Agora o senhor diz que tem uma espécie de controle dos céus enquanto escolhe esses alvos. Mesmo assim, esses mísseis e drones continuam vindo em sua direção enquanto atacam, como o senhor mesmo aponta, áreas civis dentro de Israel. Você está certo. Fazemos o possível para impedir que entrem, mas não é hermético. Você está absolutamente certo. Mas quando eu digo que temos controle dos céus, você disse corretamente isso. Eles tinham uma densidade muito alta. Baterias antiaéreas entre a fronteira ocidental do Irã e Teherã. E basicamente são incríveis. Não há outra palavra para descrever. Nossos incríveis agentes de inteligência e o Mossad, eles fizeram um trabalho maravilhoso ao descascar as camadas de
proteção que eles tinham, e nossos pilotos os eliminaram. E assim, temos uma estrada livre até Teherã, e agora podemos escolher os alvos que precisamos em Teherã e em outros lugares sem que nossos aviões sejam abatidos. E até agora, nenhum deles foi abatido. E espero que continue assim. Mas estamos absolutamente determinados a eliminar essa ameaça. É isso que você precisa fazer quando está à beira de uma catástrofe. Acho que não é só nosso teste. Você sabe, Churchill falava sobre o sono das democracias. Ele dizia que as democracias tendem a dormir até que o gongo estrondoso do perigo as desperte. Bem, às vezes pode ser que nem isso as acorde. Certamente, nós não precisávamos de um gongo para acordar. Eu venho falando sobre a ameaça iraniana há 40 anos. 3 anos, eu acho, ou 4 anos depois que o regime iraniano, o regime dos ayatolás, tomou o Irã e o povo iraniano, eu disse: a maior ameaça que Israel enfrenta, e potencialmente o mundo, é esse regime que tentará se armar com armas nucleares. E eu dediquei uma parte considerável da minha vida, na verdade, a maior parte da minha vida, para impedir isso. E quando o gongo do perigo soa, e você sabe que é o último momento, é a 12ª hora, você precisa agir. É isso que líderes responsáveis fazem, e o que eu quero, o que eu busco, é que o mundo inteiro faça o que o presidente Trump está fazendo. Ele está se posicionando a favor do bem contra o mal. Ele está defendendo o certo contra o errado. Ele está defendendo o bem contra o mal. E eu acho isso muito admirável. Eu te saúdo por isso, presidente Trump. O presidente também, no entanto, senhor primeiro-ministro, está pedindo que o Irã volte à mesa de negociações. Você não parece estar dizendo que isso vale a pena. Como isso termina? Bem, na verdade, eu disse que vale a pena se eles fizerem o que o presidente quer. E isso é eliminar a capacidade de enriquecimento deles. Sabe, isso é muito melhor do que meu país, minhas forças, meus bravos pilotos terem que fazer isso. É muito melhor do que nossos agentes do Mossad em terra terem que fazer isso. Mas se eles não fizerem, e ficou muito claro que eles não queriam fazer, tivemos que agir. Nós não esperamos até termos um holocausto nuclear. Impossível. Então, como isso termina? Vai terminar quando removermos essas capacidades, e nós vamos remover. Você parou antes de matar os líderes civis do Irã, apenas os comandantes militares. Eu mencionei cientistas nucleares, mas não o líder supremo, Khamenei. Acabou de sair um relatório Leiter dizendo isso. O presidente Trump vetou um plano israelense para matar o líder supremo do Irã, segundo 2 oficiais dos Estados Unidos. Oficiais, isso é verdade? Na verdade, há tantos relatos falsos de conversas que nunca aconteceram. E eu não vou entrar nesse assunto, mas posso te dizer, eu acho que nós fazemos o que precisamos fazer, vamos fazer o que for necessário. E eu acho que os Estados Unidos sabem o que é bom para os Estados Unidos, e eu simplesmente não vou entrar nisso. Ok. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse o seguinte aos repórteres hoje: se Israel parar os ataques ao Irã, abre aspas, nossas respostas também vão parar. O ataque ao Irã em meio às negociações nucleares demonstra claramente a postura do regime israelense contra qualquer forma de negociação. Sobre as conversas canceladas que deveriam acontecer hoje, ele disse que o Irã teria apresentado uma contraproposta que, abre aspas, poderia ter aberto portas para um acordo total com os americanos. Então, mais uma vez, o ministro das Relações Exteriores dizendo, se vocês pararem, eles também vão parar. Qual é a sua resposta a isso? Bem, antes de tudo, isso é uma bobagem. Enquanto eles estavam negociando, o próprio Ayatollah, quero dizer, ele tuitava repetidamente, morte a Israel, Israel deve ser destruído. Então, que boa fé é essa, né? Além disso, agiram de má fé ao trapacear. Vimos isso na inteligência. Estava claro, e os Estados Unidos tinham as mesmas informações de inteligência. Acredite, compartilhamos isso. Compartilhamos inteligência. Uma das grandes coisas da nossa cooperação sem precedentes sob o governo do presidente Trump é compartilhar cada pedacinho de informação. Primeiro, ele está mentindo. O Irã mente sempre trapaceia. Mas o segundo ponto é que eles dizem, ok, nós vamos parar se vocês pararem. Parar o quê? Vocês vão continuar desenvolvendo seus mecanismos de morte, morte em massa, continuar desenvolvendo suas bombas nucleares, continuar desenvolvendo os mísseis balísticos. Como que caiu em Tel Aviv, perto de Tel Aviv hoje? Eu estive lá, sabe, o prédio inteiro foi atingido.
chefes dormindo em suas camas mortos, mulheres dormindo em suas camas mortas. Coisas horríveis. Eles vão parar e continuar desenvolvendo os meios para nossa exterminação. Isso não vai acontecer. Então, obviamente, isso não é dito de boa fé. A questão aqui não é a desescalada. A questão aqui não é o cessar-fogo. A questão aqui é parar essas coisas que ameaçam a nossa sobrevivência. E estamos comprometidos em detê-las. E eu acho que podemos conseguir isso. Agora, se eles estiverem dispostos a aceitar os termos do presidente Trump, aí é outra história. Eu disse meses atrás, eu disse na minha reunião com o presidente em Washington. Se você conseguir um acordo que resolva isso, ótimo. Mas não foi porque o presidente não quis. Foi porque o Irã não quis. E eles trapacearam. Durante a noite, você expandiu seus ataques aéreos para incluir a infraestrutura de petróleo e energia no Irã. Isso é uma fase diferente? Qual é o objetivo? Bem, isso era um óleo recipiente. Não era um local de produção. Mas isso simplesmente significa que estamos prontos para tomar qualquer medida que for necessária. E, claro, vamos tomar algumas dessas medidas em resposta ao que o Irã fizer contra nós. Mas, como eu disse, nossos principais alvos são militares e alvos nucleares, e nós estamos eliminando esses alvos com precisão e propósito. Sabe, não estamos ouvindo muitas críticas duras vindas dos países árabes do Golfo. Houve algumas declarações, a Arábia Saudita se manifestou. O Reino da Arábia Saudita expressa sua condenação. Forte denúncia aos ataques israelenses que tiveram como alvo a República Islâmica do Irã, violando sua soberania. Esses ataques representam uma violação flagrante das leis e normas internacionais. Isso foi no início, mas desde então não houve muito mais. Como você avalia a resposta dos estados do Golfo ao que está acontecendo agora? Bem, vou deixar isso para eles. Eles podem falar por si mesmos. Mas eu acho, realmente acredito, que teremos um grande futuro se eliminarmos o Irã. O Irã tem sido o fomentador sistemático de guerras. Sabotagem, terrorismo. Eles atacaram Aramco, as instalações petrolíferas sauditas. Eles enviaram terroristas para todos os lugares. Por todo o Oriente Médio. Então, acho que tem uma concepção diferente, um futuro diferente. E isso foi iniciado com a ajuda do presidente Trump e sua liderança. Nos Acordos de Abraão, onde assinamos tratados de paz com 4 estados árabes, expandindo a paz, algo que não era feito há um quarto de século. E acredito que teremos oportunidades de expandir a paz também com outros estados árabes vizinhos. Acho que eles entendem que o Irã também é uma ameaça mortal para eles. Eles estão de olho nas instalações de petróleo deles. Eles querem controlar as vias navegáveis com os Houthis. Eles querem conquistar o Oriente Médio. E o único obstáculo que eles tiveram até agora é o Estado de Israel, porque somos nós que estamos lutando contra o Irã. E o outro obstáculo que eles têm é o presidente Trump. E eu acho. Vou te dizer, eles acham que o presidente Trump é um obstáculo enorme. Eles acham que Israel é um obstáculo muito grande. E eles estão tentando. Eles querem pegar nós dois. Na verdade, eles tentaram me matar também. Eles dispararam um míssil na janela do meu quarto. Eles erraram. Uau! O príncipe herdeiro saudita, como você deve se lembrar, em setembro de 23, me disse que estava cada dia mais próximo de reconhecer Israel e a normalização. No dia seguinte, você repetiu isso para mim. Ouça só. Relatos de que você teria suspendido as negociações. Não é verdade. Não é verdade. Então, se você fosse caracterizar, acha que está perto? Estamos mais próximos. Você ouviu isso do príncipe herdeiro saudita. Qual foi sua resposta? Bem, fiquei muito feliz em ouvir o que ele tinha a dizer. E, parafraseando, acho que estamos chegando mais perto da paz a cada dia que passa. Obviamente, o dia 7 de outubro foi apenas alguns dias depois. Você consegue voltar àquele momento antes de 7 de outubro? Acho que o que você ouviu está correto. Uma das possíveis razões para o momento do ataque do Hamas. E lembre-se, o Hamas é um dos representantes do terror do Irã, uma das razões pelas quais eles podem ter provocado o ataque, que nem sequer foi coordenado com outros como deveria ter sido. Talvez tenha acontecido porque eles temiam que as palavras do príncipe herdeiro saudita Yasmin estavam prestes a se concretizar.
Mas elas vão se concretizar um dia, tenho certeza disso. E esse dia chegará muito mais rápido assim que nos livrarmos dessa ameaça mortal que o Irã representa, não só para Israel, mas para nossos vizinhos árabes, para a Europa, para os Estados Unidos, para muitos outros. Por fim, senhor primeiro-ministro, eu estaria sendo negligente se não perguntasse sobre a situação em Gaza. Uma das razões pelas quais a normalização não está avançando é por causa do que está acontecendo lá. Entendo que o senhor coloca toda a responsabilidade no Hamas por tudo o que está acontecendo lá. Mas, até agora, sabe, nós consideramos o que o ministro da Saúde de Gaza diz pelo que é. Eles dizem que o número de mortos é de 55 mil. As Nações Unidas também colocam esse número nesse patamar. Mas eles estão citando o ministro da Saúde de Gaza e dizendo que mulheres e crianças representam metade dos mortos. Existe alguma estimativa israelense em relação ao número de mortos em Gaza desde o início dessa operação? Bem, a proporção de civis para combatentes é de cerca de 1 para 1, o que é algo inédito em um ambiente urbano tão denso. Isso está acontecendo porque estamos dizendo à população para sair, enquanto o Hamas, sob a mira de armas e às vezes atirando, diz para eles ficarem na zona de guerra. É por isso que você tem, ou tinha, muitas vítimas civis. Isso está diminuindo. E felizmente, porque estamos fazendo tudo ao nosso alcance para separar combatentes de não combatentes. O motivo pelo qual essa guerra está durando tanto tempo é, bem, um dos principais motivos são os reféns. Eles fizeram reféns. Lembre-se, este é o regime que fez reféns americanos. Há 53 cativos, menos da metade deles acreditasse que estejam vivos. Isso é justo? 20 estão vivos. O restante, infelizmente, não está mais vivo. Mas, sabe, começamos com já trouxemos de volta. 202. 102, 202 reféns, a maioria deles vivos. Algumas pessoas acreditavam, no início da guerra. Na verdade, nossos militares mais graduados disseram: vamos ter sorte se conseguirmos um. E eu disse: não acho que seja assim. Acho que uma combinação de pressão militar e diplomática vai nos permitir, podemos tirá-los de lá. E eu estou comprometido em tirar todos eles. Eu disse isso há 2 dias. Instruí nosso pessoal a tentar retomar as negociações por um cessar-fogo que nos permitiria avançar. Steve Witkoff, o enviado americano, fez uma proposta para iniciar um cessar-fogo de 60 dias em que metade desses reféns seria libertada imediatamente. E eu disse sim, estamos prontos para começar. Houve algum avanço. Espero que consigamos fazer isso porque estou comprometido em tirá-los de lá. Estou comprometido em tirá-los de lá. E também em separar o Hamas do controle sobre a ajuda humanitária que estamos tentando fornecer ao povo de Gaza. Porque eles roubam, desviam, ficam com uma boa parte para eles, depois aumentam os preços e dão uma mixaria para a população civil. Então, temos um plano que elaboramos, com a ajuda de empresas americanas, para separar a entrega da ajuda humanitária à população do controle do Hamas. E somos acusados de políticas de fome e todas essas outras demonizações e difamações contra Israel. Olha, somos uma democracia lutando como uma ilha em um mar de maldade, e estamos fazendo o que podemos para eliminar esse proxy do terror do Irã também. Mas o grande problema, a grande questão para Israel, para a humanidade, para o mundo, para Israel e os Estados Unidos é se nós podemos retirar as armas de morte em massa desse culto à morte que está em Teherã. Os tiranos de Teherã não vão vencer. Nós, com a ajuda de Deus, nós vamos vencer. Então, responda aos críticos que dizem sobre Gaza que você está tentando tornar Gaza inabitável para expulsar permanentemente os palestinos do território. Quando dizem isso, qual é a resposta? Bem, porque é mais uma mentira. São mentiras inacreditáveis. Acho que, antes de tudo, nenhum exército na história do mundo fez tanto quanto Israel para separar combatentes de não combatentes, usando milhões de mensagens de texto, ligações telefônicas. O que você imaginar, tudo, até panfletos. Retirando a população. Caso contrário, teríamos um número enorme de mortes de civis. E, claro, Israel tem esse poder de fogo, mas não usamos porque essa é a nossa base moral. Mas outra coisa igualmente importante é que não estamos tentando destruir Gaza.
Estamos tentando eliminar a ameaça vinda de Gaza. E quanto à escolha das pessoas, se querem sair ou não, o presidente Trump deu uma ideia brilhante. Ele disse: olha, Gaza precisa ser reconstruída. Ela foi destruída porque todo lugar está cheio de armadilhas. Então, sabe, a população finalmente vai embora. Eles superam as ameaças do Hamas de atirar neles e simplesmente vão embora. Eles dizem ao Hamas: saiam dos nossos prédios, e quase são baleados pelo Hamas. Mas quando eles saem, armam tudo com explosivos. Então, quando vamos combater os terroristas, eles detonam essas cargas e matam nossos soldados. O que fazemos é trazer uma supercarga. Ela detona todas as armadilhas, e é assim que os prédios são destruídos. Também entramos nos túneis, às vezes com grande sacrifício. Nossa ONU, líder, teve seu filho. Um pai de 7 filhos, de 39 anos, morto porque foi como soldado da reserva. Para desarmar esses túneis, colocamos explosivos. Eles explodem túneis sob prédios. Os prédios desabam. Então há muita demolição em Gaza. Vai precisar ser reconstruída. O presidente Trump disse: ok, deixem o povo escolher. Por que eles estão presos lá dentro? Eles não ficam presos em outros cenários de batalha e as pessoas saem aos milhões na Ucrânia, Iraque e Síria. Em Gaza, elas ficam aos milhões presas. Ele disse: por que não dar a eles uma escolha? Se quiserem ir para outros lugares, ajudem com a realocação voluntária. Se quiserem voltar, poderão voltar depois que o trabalho de... Basicamente, a reestruturação de Gaza está completa. E eu acho que esse é um plano brilhante. Acho que é para o bem de todos. É bom para a paz. É bom para Israel e para os Estados Unidos. Acho que é bom para os palestinos. Eles deveriam ter uma escolha. Última pergunta: quanto tempo isso pode durar? Você disse que depende dos iranianos. Se você tivesse a oportunidade, e agora tem, de falar diretamente ao líder supremo e diretamente ao povo iraniano, quais seriam essas 2 mensagens que você diria? Bem, o ditador iraniano, na verdade, ele é um ditador. Ele é um tirano. Ele tem nos enviado mensagens praticamente todos os dias pedindo a morte de Israel, a destruição de Israel e da América. Mas principalmente a morte de Israel. Então, minha resposta para ele é com ação, não com palavras. Mas ao povo do Irã, eu digo: vocês são um grande povo. Vocês são pessoas de grande talento e genialidade. Vocês foram usurpados por essa tirania, que tirou de vocês. A esperança tirou de vocês uma vida boa. E eu falo ao povo iraniano. Não sei se você sabe disso, Brett. Eu faço esses vídeos. Recebo milhões e milhões de respostas. E eles dizem: viva Israel, bravo Israel, nos liberte dessa tirania. E eu digo a eles: a sua hora de liberdade está próxima. Levantem-se. Sejam livres. Senhor Primeiro-Ministro, agradecemos pelo seu tempo em meio a um momento tão perigoso dentro de Israel. Devemos ressaltar que o Senhor está dentro de Israel. Mantivemos sua localização em sigilo, já que é uma questão de segurança, mas agradecemos todo o tempo que o Senhor nos concedeu. O Senhor é sempre bem-vindo de volta ao Special Report.